Depois das vitórias de Júlio e César Augusto, todo o Ocidente se tornou escravo do Império Romano. Das Ilhas Britânicas até as terras além do Mar Morto. Dos desertos da África às fronteiras da Índia. Entre os mandatários romanos, Herodes o Grande governava a Palestina. Seu terrorismo desesperou as famílias, forçando-as a exílios voluntários em Chipre, na Síria e no Egito. Entre eles, o carpinteiro José de Jacó, sua esposa Maria e seu único filho. Mas o Egito era apenas um refúgio para José, e não sua terra adorada. E quando um anjo apareceu para ele em sonho, dizendo que aqueles que procuravam matar o menino estavam mortos, seu pensamento voltou-se para Israel. Deve dar muito trabalho. Só com um martelo e ferramentas. Um homem tem que fazer bem o que gosta. Ainda assim, estou muito surpreso que tenhas aprendido seu ofício tão bem numa vila pequena. Deverias ir para Alexandria. Eu te daria minhas referências para um homem que faz lindas mobílias. Agradeço a oferta. Está aí. Terminei. Ficou melhor que antes. Obrigado. Se mudares de ideia quanto a ir para Alexandria... Quando pagar-te o que devo, eu voltarei para minha terra. Israel. Israel? Entendo. Queria que todos os egípcios pudessem fazer isso agora. Por que dizes agora? O rei Herodes morreu há um mês atrás. O que houve? Não tenho dúvidas. César Augusto já até nomeou Arquelau para assumir o trono. Em Israel? Não. Só na Judéia, Edomeia e Samaria. Muito obrigado. Obrigado por nos contar. Vou mandar meus escravos virem à noite para pegarem o banco. E boa sorte. Agora podemos voltar, não podemos? Arquelau é filho de Herodes. Seus domínios não chegam até a Galileia. Não na Galileia. Tu não vais gostar. Será bom voltar para Nazaré. Eles voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. O menino crescia, e a graça de Deus estava sobre ele. Bem-aventurado seja, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que nos santificou com vossos mandamentos e nos guia pelo vosso caminho. Que nossa casa seja protegida, ó Deus, por seus olhos. Mãe! Sim, filho. O que é isso que a senhora tocou? Isso é o mezuzá, meu filho. E é em nome de Deus Jeová, que nós amamos, e todos que são do povo que ama o Senhor, têm um em suas portas. Dentro dele há palavras para o Senhor. Tudo é real. O Senhor é Deus e único. E eu devo amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha mente. E estas palavras têm de estar em meu coração. E eu devo fazer o que for para que elas estejam com meus filhos. Então as devo escrever num lugar bem alto em minha casa. O mezuzá nos lembra que Deus está sempre conosco, em nossa casa e também fora dela. E Moisés chegou aos ouvidos de toda a congregação de Israel. As palavras de seu filho não foram repreendidas. Ouçam o que vem do céu e que será por mim. Ouça toda a terra as palavras do meu conhecimento. Minha doutrina cairá como uma chuva. Minha fala será calma e justa,
como essa garoa sobre os pés da erva, e as tormentas sobre o capim. Para que assim saibam que só o Senhor é Deus, e descrevam a sua grandeza até o fim. Ele é a rocha. Sua obra é perfeita. Sobre todos ele levanta seu julgamento. Deus da verdade e também da justiça. Sejam tão direitos quanto ele. Podem guardar seus pergaminhos, minhas crianças. Como sabem, amanhã não haverá aula. Bem, provavelmente daqui a uma semana. Durante esse tempo, pensem bem em todas as coisas que aprenderam. Especialmente aqueles que pretendem ir até o grande templo para o Bar Mitzvah. Quando questionarem os escribas do grande templo, não tenham medo. Vós estudastes e aprendestes bem. Eu sei que alguns irão a Nazaré. Minhas preces estão convosco. Que o Senhor olhe por todos, tanto em nossas glórias quanto em nossas fraquezas. E seus pais viajavam para Jerusalém todos os anos para o dia da Páscoa. E quando ele já tinha 12 anos, foram para lá como de costume. E quando o feriado terminou, começaram sua viagem de volta. E então, ao final do primeiro dia, ficaram no lugar onde quem ia para Nazaré parava para descansar à noite. Aqui parece um bom lugar para dormirmos. Não o vejo em lugar nenhum. Calma. Acho que ele foi brincar com os outros. Não costuma ficar longe o dia todo. Acontece sempre quando voltam do Bar Mitzvah. Sabe, me lembro da minha viagem de volta. Meus pais não podiam tirar os olhos de mim, nem por um instante. Mas não se preocupe, depois que eu preparar nossa tenda, eu o procurarei. Não, senhor, nós não vimos desde que saímos de Jerusalém. Certeza? Sim, senhor, pensamos que ele estivesse convosco. Nós vamos voltar para a cidade. Se ele aparecer antes de voltarmos, peça para esperar aqui. Então eles voltaram para Jerusalém à procura de Jesus. Eles o encontraram no templo entre os sacerdotes, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam sua sabedoria. Meu filho, meu filho. Por que fizeste isto conosco? Eu e teu pai te procuramos por todo o dia. Mas por que me procuraram? Não sabíeis que eu devia estar na casa do meu pai? E então seguiu com os pais até Nazaré, e era obediente a eles. Sua mãe guardava em seu coração todas estas coisas, e Jesus crescia em sabedoria e em graça com Deus e os homens. Os anos se passaram, e na distante Roma, o imperador César Augusto morreu. Tibério subiu ao trono de César Augusto. Arquelau foi deposto e substituído por seu irmão Herodes. E no ano 15 do Império de Tibério, um novo governador foi mandado para Cesária, capital e local do palácio do imperador. Ouçam, ouçam. Para todos os habitantes da Palestina, cidadãos, homens livres e escravos, por ordem estrita de Tibério Cláudio Nero, comandante do Império Romano, o atual governador das terras da Judéia, Samaria, Sinai e Filisteia, por ordem de Sua Excelência Tibério Cláudio Nero, comandante do Império Romano, Valérius o Grande foi chamado para assumir novamente seu posto, por ordem de Sua Excelência Tibério Cláudio Nero. O novo governador a entrar no comando será o honorável Pôncio Pilatos. Ouçam e obedeçam. E aqui estão os mais valiosos artigos de nosso tesouro. Joias? Joias raras.
As únicas de sua espécie. Cópias de nossos acordos com aqueles conquistados, de quando foi conveniente chamá-los para colaborarem conosco, secretamente ou abertamente. Sim. Táticas de chantagem. Não, um pouco mais que isso. Junto com os acordos escritos, tenho anotações sobre cada um. A respeito de sua confiança e muito mais. Como será precioso mantê-los em ordem. Palavra por palavra transcrita de nossos acordos verbais, tomadas por escribas ocultos para que nenhum chantagista saiba das promessas que foram registradas. Eu entendo. Quando estava no seu lugar, acreditava que era perda de tempo abrir esta arca, mas quando penso nos povos celtas e quando apresentamos um acordo aos enganadores, homens cheios de ações e atitudes ilegítimas, então tu verás que concordarão em fazerem uma simples declaração por um pouco de poder. Penso que seus deveres são os mesmos que os meus. Aumente os impostos, recolha-os e mantenha a paz sobre uma área de 500 quilômetros quadrados com uma única legião de homens. E prometeram mandar 5 tropas sob meu controle. 5 tropas não irão manter a paz. Sabes que não. Sabes quem esses escritos representam? O Sheik do Kuwait. O tetrarca da Galileia. O alto sacerdote Caifás. Judeus. Eles falam mal dos romanos pelas costas. Te escolheram para ser rei dos judeus, então que eles se submetam a nós. Sugiro que leiamos juntos. Garanto a você que valerá a pena. Concessões sobre impostos religiosos, concessões sobre a lei, concessões para adoração de imagens. E hoje foi o meu primeiro dia. Não me puxe. Saia daqui. Agora. Promessas, acordos, revisões. Eu duvido que possam manter a ordem assim. Esses problemas não durarão muito tempo. Em breve se acostumará. Eu nunca me acostumei a trabalhar forçado e não pretendo mudar de ideia. Quando for a Jerusalém, falarei com o Caifás. Com uma espada em sua garganta e o ódio em seu coração? É um argumento muito forte. É um procedimento normal para uma vila, mas difícil de acontecer num governo de província. Tens que ver que sou apenas um soldado. Caifás espera tomar o Estado em suas mãos. Pilatos, Tibério te alertou que deve ser tanto diplomata quanto soldado. Será que a diplomacia resolve isso? Ao menos dê uma chance à diplomacia. Diplomacia é como casca enrugada. Só funciona para feridas. Mas sem a proteção da casca, a ferida pode sangrar e piorar. Não se puder estancar. Esses judeus fazem o que bem entendem e têm tudo a seu favor. Eu darei um fim nisso. Vou mostrar quem manda aqui. Há 3 dias de viagem para o Oriente, o povo de Israel se reunia para ouvir um homem que falava de um poder maior que o de Pilatos ou da própria Roma. Um homem que veio do deserto para as margens do Jordão. Um homem perseguido pelas forças de Herodes, mas com a coragem para declarar: há apenas uma autoridade, e é Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Deem testemunho dele, se arrependam dos pecados. O reino de Deus está nas vossas mãos. Foi escrito pelos profetas: preparai o caminho do Senhor, endireitais os teus caminhos. Agora vos digo que o dia da vinda está chegando para todos vós. Qual de vós estáis preparado? Que cada um sinta dentro de seu próprio coração, que consulte sua alma em busca da sua própria resposta. Foi dado o aviso. Vós sois orgulhosos de sua justiça falha. Tenha cuidado, aquele que confia em sua própria força e juventude. Lembrais que são sábios apenas na aparência, mas o pecado está em seus corações. Chegará o dia em que vós estareis sozinhos e em julgamento. Neste dia não vai haver escravo ou mestre, cidadão ou rei. Haverá apenas merecedores e não merecedores.
Ouçam, crianças de Israel, o tempo está se acabando, a enfermidade da nossa terra é grande. Os 7 pecados mortais se espalharam pela Palestina como praga, da casa mais humilde até os maiores palácios. Digo que só no poderoso está a luz. Como ousas falar contra Herodes? Eu falo contra o pecado, seja de Herodes ou de qualquer outro homem. Ainda não. Mesmo que um homem tenha pecados tão ofensivos quanto os de Herodes, e se afrontou contra a própria vida, ou contra a mulher que chama de esposa, ainda haverá tempo para se arrepender, para estar limpo das águas do batismo. Quando o novo governador foi para Jerusalém, ele se hospedou no palácio de Herodes II. Minhas desculpas, Excelência, por lhe interromper em uma meditação tão íntima. Eu já tive muitas, acredite. Eu só vim tomar um ar e não me inspirar. Não estou acostumado com o gosto dos vinhos nativos. Uma das poucas coisas boas que existe nesta terra. Vinho, descanso e impostos. Quando provar tudo, verá que vale a pena. É estranho que o povo goste tanto daqui e o rei tão pouco. O povo não sabe o que há em outros lugares. Eu nasci e fui criado em Roma. Depois de ter viajado por metade do mundo e sentido os prazeres que senti, acredite, Excelência, eu sinto o mesmo que sentes. Entendo. Ser leal ao Império, conhecendo os problemas daqui como eu, tem sido uma grande experiência para mim ao ver outros governantes atraindo homens sôfregos e gananciosos como Anás e Caifás. Homens que só têm ouro nos corações e não sofrem. Para falar a verdade, eu escrevi algumas cartas para Tibério que podem ter preocupado a ti. Falou delas. Sua formação, Excelência, é de soldado. Pensei que soldados fossem pessoas práticas. Nós podemos ser práticos? Certamente. Ótimo. A única ordem que te passaram era para que aumentasse os impostos, certo? Não, eu não coloquei espiões sobre ti. Eu conheço Tibério. Infelizmente, os judeus não são um povo que trabalha aos sábados. Tem apenas 6 dias disponíveis para o trabalho. Para alimentar a família, é necessária a produção de 1 dia. Outro para aluguel da terra. 2 para pagar os impostos. E o que juntam com o resto é para mandarem ao templo a pedido de Caifás. Então, ao menos que Sua Excelência consiga mais 1 dia para a semana... Foi por sua ordem que Caifás aumentou os encargos do templo. Quanto mais for dado a eles, tanto mais vão querer receber. Não menos que isso. Quando meu pai governava a Palestina para Roma, vinha muito de César. O suficiente para encher esta casa. Agora só esses presunçosos enriquecem. Havia testas de ferro, que não eram romanos, mas lhes eram muito leais. Agora Tibério rejeita os judeus. E meus ganhos não chegam a uma fração dos de meu pai. Então só há uma coisa muito simples a fazer. Prender Caifás? É claro! Confiscar sua fortuna em nome de César. E fazer com que os encargos do templo passem pelo fisco. E dar o poder de volta para a linhagem de Herodes. Estou sob o seu comando, Excelência.
Mas que plano esplêndido. Pena que não vai dar certo. Mas é claro que Só sim. por causa de uma coisa. Tu. Mas, excelência... Tu não és a metade do que foi o seu pai. Não mesmo. Tu és um beberrão, Herodes. Um devasso, um mentiroso e um idiota. Tu tinhas um país todo aos teus pés. O Império Romano a teu favor e jogou tudo fora. Tu és um insignificante. E o que é muito pior, ficou com a mulher de teu irmão violando as leis judias e deixaste o resto de teu povo contra ti. Cometi erros, admito. Mas todo homem comete erros. Somente um idiota se assume. E não tenho tempo para mentiras. Dê-me outra chance, excelência. É tudo que eu peço. Com esses malditos falando mal de ti abertamente? Com esses profetas te perseguindo? Aquele homem? Ele é um louco, um demente. Já foi esquecido há mais de uma semana. Foi para as montanhas. Seria desastroso jogar as tropas sobre todos eles. As pessoas ainda acreditam nele. Ele não é nada, só um mentiroso, um idiota. Ele não será mais ouvido em nenhuma província, mas, além de tudo isso... Deixes essa terra se encher de profetas. E eu vou te chamar de Rei Fajuto. Mas a voz de João não enfraqueceu. E sim, se espalhou por todas as terras da Palestina. Se prendam ao que ele diz, não a ele. Arrependam-se e batizem-se, ou estarão perdidos para sempre. Não importa quem sois vós, rei, escriba ou homem comum. Um por vez e imediatamente. Tu deverias ver pessoalmente quem está lá. Raça de víboras, disse ele, produzes frutos dignos de arrependimento. Não saiam por aí dizendo, Abraão é nosso pai, pois Deus pode fazer das pedras seus filhos. Tinha que ouvir a multidão. Alguns estavam em prantos, apoiados em seus joelhos e rezando, gritando alto, eu quero entrar no rio. Ele olhava em nossa direção. Parecia olhar direto para mim. Eu fui até ele. E aí ele me batizou. E depois batizou os outros. Daí voltou a falar com todos nós. Ele disse, eu vos batizo com água. E aquele que é mais poderoso que eu está vindo. E dele não sou digno de desamarrar as sandálias. Ele irá te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aqui. Está terminado. E bem feito, amigo. Se pudesses, deveria ir para ouvir João Batista. Eu irei. Meu filho. Não costuma ficar longe o dia todo. Será o quanto Deus quiser. Abra os ouvidos dos teus filhos, Senhor. Abra seus corações para o arrependimento. Ouça suas confissões quando vierem à frente. Dê a tua redenção pela tua mão. Nos dê a dádiva do teu perdão. Tu que és onipresente, onisciente, onipotente. Venham. Deem um passo à frente em nome do Senhor. Venham.
O Cordeiro. O Cordeiro de Deus. Eu preciso ser batizado por ti, porque veio até mim. Deixai que seja assim por agora. Porque assim convém para que se cumpra toda a justiça. E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto.